Porque as pessoas pensam assim, puxa, os mentores me protegem, sou protegido pelos mentores, o universo conspira a meu favor. Será mesmo? Depende. Se tu conspira a teu favor, o universo conspira a teu favor. Então, esses mentores só podem fazer através de nós. E isso vai nos abrir hoje, aqui e agora, para todo um novo campo de compreensão que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar dos períodos de isolamento para provas, né? Decidindo algumas coisas, as principais que nós provavelmente estaremos vivendo a partir de agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui com o nosso querido Henrique Gasparetto, porque o assunto de hoje é bastante importante. Nós vamos falar sobre os mentores espirituais, tirar alguns tabus desta área, muito importantes de serem removidos, para nos dar uma maior compreensão, né? Este é o objetivo, a gente está aqui sempre para trazer uma maior compreensão do funcionamento da vida, do cosmos, do universo. E os mentores espirituais estão de retorno. E nós vamos entender o porquê que os mentores espirituais estão de retorno e o porquê que eles nos deixaram, assim, um período de isolamento. Claro, não que eles não estivessem conosco, mas eles nos deixaram isolados, assim, para que a gente pudesse, por nossa conta mesmo, a partir dos nossos crescimentos, amadurecimentos, tomar as nossas próprias decisões, sem tanto a influência, né? Decidir assim por nós. Porque a gente já tá no ponto disso, né? Nós estamos na nossa senda evolutiva cósmica e a gente tem que tomar as decisões por nós, né? Então a gente vai entender melhor por que eles fizeram este movimento, né? E a gente vai compreender outras coisas muito importantes dos mentores, porque muitas pessoas dizem assim, puxa vida, eu sou uma pessoa protegida, eu me protejo, eu tenho coisas desse tipo assim, meus mentores me protegem. E a gente vai ver que a coisa é um pouco diferente do que se costuma pensar. Não que não te protejam, ou não que te protejam, mas tudo depende de alguns fatores que nós hoje vamos conversar. Então sejam todos muito bem-vindos, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E Gasparetto, que bom que tu está aqui, muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Pava? Olá a todos, então prazer estar aqui mais uma vez no seu canal, na sua nave, como a gente sempre diz, para poder compartilhar um pouco dos entendimentos que vêm aqui em conjunto, tanto para mim quanto para você. Então, gratidão por estar aqui mais uma vez. Gratidão, Gaspa! E então a gente tem que começar a falar sobre a questão de proteção dos mentores, né? E isso vai nos mostrar vários outros setores que eles têm influência. Mas porque as pessoas pensam assim, puxa, os mentores me protegem, eu sou protegido pelos mentores, os mentores me ajudam, eles fazem isso, eles querem minha evolução, eles querem isso, eles querem aquilo, eles vão... Mas, gente, os mentores, assim, eles não querem nada. E eles nem podem querer. Né? Claro, todo mundo quer o melhor de todo mundo quer o avanço. Mas uma coisa muito respeitada cosmicamente, tu já deve saber, é o arbítrio. E sabe que ninguém pode jamais fazer por nós. Eles estariam interferindo na nossa evolução e de forma alguma eles querem interferir. E de forma alguma eles interferem. Então eles não querem, eles não podem fazer sem que a gente faça. Então, por exemplo, assim, como é que funciona, né? Como é que eles vão te proteger se tu tem montes de preocupações, montes de dúvidas, montes de medos e montes de diversos cuidados? Porque informo-te que tudo isso são crenças no mal. Né? Preocupação é acreditar no negativo. Né? Medo é crença no mal. Ou seja, tu alimenta estas realidades. Né? E a gente sabe que se a gente acredita nisso, nessas coisas, elas tendem a acontecer na nossa vida. Então não vai ser um mentor espiritual que vai lá e vai dizer assim, não, eu vou tirar a situação que tu está atraindo. Tu está atraindo a situação. Então o mentor, por mais que ele quisesse talvez te proteger, ele permitir que o resultado das tuas colheitas, do teu plantio, né, que a tua colheita chegue até ti. Eles precisam permitir, porque é a forma que tu vai compreender como tu está alimentando a tua vida, né? Porque a nossa vida é aquilo que a gente faz dela, né? E se a gente está alimentando com crenças de medo, de preocupações, a gente está acreditando e investindo no mal. Não tem como a gente não colher, né? Não tem como a gente não pegar o resultado disso tudo. Então eles não podem. Mas ao momento que tu tens confiança, que tu tens fé, tu acredita no positivo, tu sabe que o melhor vai acontecer, tu solta, tu deixa, tu relaxa, tu vive a vida,
alegremente, vive a tua vida, o teu mundo interior, o teu ser interior, tu está vivendo de verdade. E tu está com crença no positivo e nas coisas positivas. Então, neste momento, eles podem atuar para a tua beneficência, né? Seja através de evitar coisas que iriam acontecer contigo, que eles nem sequer iriam mais precisar agir, porque as próprias leis universais não vão cuidar do serviço. Né? A gente pensa, os mentores precisam trabalhar, eles precisam vir me cuidar, eles precisam me proteger que um meteoro vai cair na minha cabeça. Se não fosse eles me intuírem para ir um pouquinho mais pro lado, teria caído na minha cabeça. Mas, no nível de energia que tu vem, positivo, alegre, tu não iria estar em sincronia com o meteoro e ele não cairia na tua cabeça, porque tu já estaria para o lado. Mas é claro que eles podem intuir, podem dizer, não, olha, vai um pouquinho mais para lá, assim. E eles podem, mas por quê? Porque tu faz por ti. Então, os mentores só podem fazer pela gente quando nós fazemos pela gente. Se não, seria contra o nosso arbítrio. Então, assim, ó, o universo conspira a meu favor. Será mesmo? Depende. Se tu conspira a teu favor, o universo conspira a teu favor. Se tu conspira contra ti, tu é do contra contigo, tu briga contigo, tu é raivoso contigo, tu não gosta muito de ti, o universo também. Então ele vai conspirar contra ti, porque tu é o universo em si, né? Tu é a lei, a nona lei do universo, você é a lei, nós somos a lei. Então a vida nos trata como a gente se trata. Então, os mentores só podem fazer através de nós. E isso vai nos abrir hoje, aqui, agora, para todo um novo campo de compreensão que nós vamos falar aqui hoje com vocês, né, Gaspa? Isso, exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, espiritualidade, o que é espiritualidade? Nós somos espiritualidade também porque nós somos almas, nós somos espíritos, nós somos, como você diz, o universo, a energia. E quando a gente vai entrar nesse conceito de mentores, o que seriam mentores? Se não, seres, almas, que elas estão desempenhando algo, mostrando, te auxiliando em algo a qual elas já passaram, a qual elas já têm a experiência, que elas já vivenciaram aquilo e podem te trazer um outro olhar da situação. Quando nós pensamos em mentores também, nós temos, às vezes, uma falsa ideia de que nós temos os nossos mentores, quando, na verdade, muitas vezes esses seres, eles estão sendo mentores de muitas pessoas, e, inclusive, eles vão trocando conforme o que você precisa vivenciar, o que você precisa estar fazendo em determinado momento da sua vida, vem outro que tem aquelas características, se juntam outros seres formando aquela egrégora, vai trocando e assim vai acontecendo. Então, isso que você colocou, Pablo, ele faz total sentido com o propósito que a gente tem em estarmos sendo mentorados por almas, por seres que já transitaram, já fizeram aquele caminho e tiveram, vamos dizer, uma subida naquele degrau em relação àquelas situações. Então, é isso que eles estão fazendo, nos inspirando, trazendo, às vezes, algum recado, alguma inspiração, alguma coisa que você mesmo pode, com aquilo, estar colocando um outro olhar, uma outra forma, tomando uma decisão de forma diferente. Mas eles jamais vão estar decidindo por você ou trazendo facilidades, colocando, que também muitas vezes a gente tem uma interpretação errada, privilégios para quem está de fato conectado com eles, para quem abre o seu coração a ter estas inspirações. Gaspa, tu falou muito bem, né? Que os mentores, as pessoas estão para nos ajudar, estão para fazer, estão para dar dica, estão para... E eu digo, mas eles estão para colocar dificuldades, empecilhos na nossa vida, muitas vezes. Eles colocam empecilhos na nossa vida. Porque senão a gente não faz exercício. A gente que pode achar a tal situação é ruim. Mas do ponto de vista da espiritualidade, são exercícios para o nosso crescimento, né? Para nosso amadurecimento, para tomadas de consciência e para nos fortalecer. Né? Porque se a gente não faz exercício, isso até a nível físico, a gente tende a ficar com o corpo mais debilitado, né? Imobilizado e tal. Nosso espírito também. A gente precisa de constante exercício, constantes estímulos para continuar em evolução. Então, esses empecilhos que muitas vezes são colocados são aqueles que vão nos fortalecer para que a gente fortaleça nossas pernas e possa caminhar por nós mesmos, cada vez dependendo menos
do meio, né? Então são vantagens. E tu falou sobre os mentores coletivos, né? Que a maior parte da humanidade tem. E realmente a estatística nos mostra, segundo a espiritualidade dos mentores do canal, de que 70% da humanidade tem mentores coletivos, né? E que 30% teriam mentores, digamos assim, individualizados, ou exclusivos. Porque realmente, eu até acho que menos de 70% da humanidade está tão atenta ao corpo intuitivo ou a níveis mais sutis de percepção que necessitem, né? Ou que estejam tão destinadas assim, puxa, à evolução, ao meu crescimento, a vida é mais, o que é a vida? Acho que 70% da humanidade realmente não pensa assim ainda, infelizmente, né? Então não tem porquê um ser dedicado a estar conosco, as nossas necessidades evolutivas, né? A gente pode até usar assim algumas formas para tentar entender isso que você falou. Imagina que uma alma, um mentor, que ele vem para auxiliar na medicina, na genética, em situações de pesquisa, ele não vai procurar, por exemplo, um músico para que traga inspiração nele. Ele vai procurar alguém que se afine energeticamente e que tenha, ou de forma intrínseca, ou através de buscas, de estudos, os assuntos aos quais são condizentes com, vamos dizer assim, a tarefa que esse mentor ele quer auxiliar também. Então, por isso que se troca, por isso que muitas vezes tem trabalhos que são coletivos e pessoas que, como você disse, que buscam a intuição, que buscam acessar a sua essência, a sua alma, elas tendem a ter um contato mais aprimorado, porque eles entendem, não, ali tem uma alma que ela é útil dentro do que é necessário estar fazendo, estar intuindo naquele momento. É verdade. O que nos leva para nosso próximo tópico, né, sobre vamos falar dos períodos de isolamento para a prova, né? Período que os mentores nos deixaram assim mais para a gente fazer tomadas de decisões por nós mesmos. Afinal de contas, no universo tudo é mérito, né, Gaspar? Então, como teríamos assim tamanho mérito de escolha, já que a gente tem que fazer arbítrios, nós somos aqueles que arbitramos, né, na nossa vida, fazemos escolhas. E elas que determinam o nosso futuro, né? Eu sempre falo que a nossa diferença para os seres vivendo em mundos celestes são as escolhas que eles fazem todos os dias, que são bem diferentes das nossas, né? Então, o poder de escolha é um dos maiores poderes do universo, porque o universo ele sempre diz, seja feita a sua vontade, dentro daquilo que a gente escolhe. Então, a gente também precisa ter um tempo onde a gente escolhe por nós, sem auxílio. Acabou um período, né, onde a gente é sempre auxiliado a tomar melhores escolhas e decisões, mas também tem um momento da prova, né, onde a gente precisa escolher por nós, assim, dentro do nosso composto que a gente já construiu de compreensão da vida, a gente consegue por nós fazer escolhas, né? Daí depois os resultados virão, né, Gaspar? Mas aí é de Exatamente. total responsabilidade nossa. Exatamente. Então, existe um período que a gente acabou verificando, mais ou menos quando estava terminando 2022 e adentrando 2023, aonde a gente percebia, quando eu falo a gente, é eu, algumas outras pessoas as quais conversava também, que estavam percebendo que os mentores eles estavam um pouco mais silenciosos. Não que eles não estavam presentes, não que eles não estavam atentos a toda a situação, a tudo que nós estávamos vivenciando. Mas é como se eles estavam fazendo um isolamento consciente, provocado, um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno silêncio deles, para que a gente pudesse estruturar algumas formas, principalmente informações que ainda vinham dos corpos sutis mental superior, mental inferior e emocional, e dentro também destas transformações e movimentações, para que nós pudéssemos, por conta, ir tomando alguns caminhos, ir fazendo algumas reflexões, decidindo algumas coisas que são as principais que nós provavelmente estaremos vivendo a partir de agora, ou seja, os reflexos que vêm disso. Então, a gente poderia dizer assim, nós vivemos um momento onde os mentores se silenciaram um pouco mais para deixar nós irmos por conta.
para deixar que a gente, não que a gente não vá por conta, como nós estávamos explicando aqui no vídeo, mas para que nós pudéssemos exercitar esse poder de decisão, esse poder de arbítrio, como você também colocou, Pava, e que eles vão trazer reflexos já de tudo que nós vínhamos, vou chamar de treinando, vivenciando, dentro dos últimos momentos que nós fomos fazendo essa subida na escala consciencial. E isso acontece de tempo em tempo, foi depois o que eles acabaram explicando, que é uma forma de você ter os seus próprios aprimoramentos. Porque, vamos lá, nós estamos vivendo aqui uma série de aprendizados. Então, a gente estuda, a gente busca conhecimento espiritual, práticas espirituais. A gente diz espirituais, mas são as práticas do dia a dia. Porém, quando a gente chama espirituais é porque nós vamos colocando um pouco mais de consciência nesses movimentos. Então, nós estamos fazendo, a gente poderia chamar de um treinamento. Nós estamos fazendo um treinamento, e cada vez, até pelas leis universais, nós estamos evoluindo um pouquinho mais, subindo um pouco mais o nosso nível frequencial. E chega um momento ali, então, que eles deixam isso, você, vamos dizer assim, rolar um pouquinho de forma individual, eles continuam ali, mas estão um pouco mais silenciosos, para que tudo isso que você conseguiu contemplar nesses últimos momentos, você possa usar isso para tomar as decisões e ir construindo o que vem a partir de agora, o que você é colocado nas situações a partir de agora. E agora temos um eclipse, inclusive, que pode demarcar novas situações, né? Novos momentos energéticos, e geralmente também muda planos como estes, né? De ideias, de provas, de novos momentos de interação. Por isso que está chegando esse momento da reaproximação da intuição mais perto, né? É claro que oitava lei do universo é relativo, né? Que são casos e casos. Geralmente acontece para coletividades, né? É como se fosse assim uma nova ordem para os mentorados, para os mentores e mentorados, né? Agora é o momento disso, agora é o momento daquilo. Mas eventualmente também não necessariamente sirva para todo mundo, porque cada um está no seu ponto evolutivo, no seu momento evolutivo, na sua fase evolutiva, né? Então pode ser que não seja assim percebido por todos, mas é um movimento feito por grande parte, por grande contingente de pessoas. Então, por isso a gente vem trazendo este relato e dizer mais também, né? Porque isso nos traz a um outro tópico, né, Gaspar? Porque a gente sabe que ninguém faz por nós. A gente tem que fazer tudo, né? Porque senão, não, como a gente viu, tira o nosso mérito, dentre outras coisas. E nos traz o nosso último tópico que a gente queria falar com vocês, que é sobre que, como a gente falou, os mentores fazem a partir de nós, ou seja, mesmo no ponto de nos utilizar para passar conhecimento, eles necessitam de que essas informações e esses conhecimentos estejam dentro de nós, né? Que é daquela parte que é bastante falada e bastante polêmica, de que a gente tem que dar de graça o que a gente recebeu de graça, né, Gaspar? Mas, por exemplo, todo o conhecimento que veio para a Terra, ele veio de fora da Terra, né? Mesmo um telefone, um aparelho de tecnologia, ele foi, em ampla parte, intuído pela espiritualidade superior para que seja aqui na Terra desenvolvido através de insights dos engenheiros que o moldaram. Só que eles não iam poder intuir, uma pessoa qualquer nunca ia chegar a construir uma tecnologia, um aparelho, um dispositivo. Eles teriam que intuir quem tem toda a informação dentro de si. Ou seja, quem estudou engenharia, matemática e está lá envolvido naquilo, pesquisando naquilo, querendo saber aquilo, pesquisando cada vez dia mais naquilo, daí sim eles vão lá e os mentores conseguem ter acesso para comunicar. Porque o que adianta eu vir no teu ouvido para te dar uma intuição e dizer assim, olha, o raio Y do gama X menos o alfa ao quadrado dá 3. Essa é a solução. Mas o que tu vai fazer com essa informação? Não vai fazer nada. E nem sempre é nessa vida só. Você traz também toda uma carga de conhecimentos intrínsecos do que você já vivenciou. A gente até poderia colocar, né, Papa? Tem seres que têm a sua origem siriana, por exemplo, que são exímios geneticistas, outros que têm a sua origem nos aviários, que têm esse poder de entrelaçar as dimensões, de perceber coisas, vamos dizer, de encurtamento no espaço-tempo.
mas a gente traz um conhecimento intrínseco também dentro disso. E quando a gente pega essa parte dos mentores e vai analisar as linhas de tempo do que nós estamos vivenciando aqui, é como se essa pausa também, tá, esse, vamos chamar de delay que eles colocam ali com a gente, ele tem a ver também com as próprias definições das suas linhas de tempo, que a gente até poderia fazer uma pesquisa com quem está assistindo esse vídeo para colocar aqui nos comentários, porque provavelmente você está sendo instigado a tomar alguma decisão, ou recentemente foi, ou está planejando já tomar alguma decisão. Isso é o resultado dessa movimentação, dessa, vamos dizer, pequena pausa ali nessa informação maior que eles conseguem estar te intuindo. Então, vamos dizer, o resultado, ele vem seu, ele traz para você o ônus dessa construção. E bem como o Pava estava colocando, para que a gente consiga construir coisas aqui, nós temos que fazer o esforço. O esforço, ele vem através do conhecimento. Às vezes, você tem o conhecimento que ele é intrínseco de experiências que você viveu. E muitas vezes você vai relembrar, vai estudar aqui, você é inspirado a fazer tal faculdade, tal curso, estudar sobre determinados assuntos, que é justamente para aqueles mentores ou aquele mentor, ele poder estar se aproximando de você e te inspirando a trazer soluções para a sua própria vida, para você mesmo e também para a coletividade. É assim que funciona. E quando a gente vai tentar entender o mundo que nós ainda estamos inseridos aqui de terceira dimensão, a forma como o ser humano faz trocas, ela ainda envolve as trocas financeiras, então muita coisa às vezes se confunde, no sentido de que quando nós abordamos o tema espiritualidade, muita gente acha que tudo que você traz, ele é ditado, assim, os espíritos eles estão ditando para você o tempo inteiro, e não, depende muito mais de você, do seu trabalho, do seu esforço, a gente poderia dizer, comprometimento, também disciplina, uma série de coisas, para que você se torne um canal, vamos dizer, mais e mais eficiente em relação ao que existe de planejamento entre vocês. Não digo vocês, é você e o seu mentor, ou os seus mentores. Perfeito, Gaspa. Tudo é através de nós, né? Tudo é através de nós. E eles fazem também através de nós, através dos recursos que a gente disponibiliza para eles, né? De conhecimento, de energia, de coração, né? Só se a gente disponibilizar. Porque daí a gente percebe, né, Gaspa, que quem é nós? Quem nós somos? Nós somos quem? Nós somos nada mais, nada menos. Ninguém. Eu arrisco dizer que a gente é ninguém. A gente é um vetor do universo. A gente é o universo em si. Então a gente é tudo, né? A gente é uma ferramenta que através de nós as coisas são realizadas, né? Então eles nos usam conforme a espiritualidade, o universo inteiro nos usa conforme os nossos atributos que a gente desenvolve, né? Não que a gente tenha recebido de graça. Pelo contrário, a gente recebeu com muito esforço. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o pessoal também, colocar nos comentários. É uma reflexão. Você já parou para pensar que em alguma encarnação, em algum momento, você já foi mentor de alguém? Você já estava, vamos dizer, acompanhando alguém para passar coisas que você já tivesse vivenciado, já tivesse aquela experiência? A gente pode até pegar um caso que acredito que a maioria tenha conhecimento, que é o caso do Emmanuel. O Emmanuel, que estava mentorando o Chico, enquanto o Chico fazia os seus trabalhos aqui, e depois a gente teve a notícia que o Emmanuel iria reencarnar. Inclusive, pelas informações que nós temos, ele está encarnado nesse momento. Pois então, agora ele está envolvido aqui na matéria, ele está envolvido na malha, na Matrix, e provavelmente agora ele trocou o papel, agora ele está com algum mentor fazendo alguma coisa para ele também. Então você vê, ele estava fazendo o trabalho do lado de lá, agora ele está fazendo do lado de cá. Nós agora estamos aqui, desse lado, fazendo esses trabalhos, vamos chamar assim. Mas, e quantas vezes nós já estivemos do outro lado? Então, nós precisamos entender
que a espiritualidade, somos todos nós, que muitas vezes nós temos essa, vamos dizer, pelo nosso mental, entendendo que os mentores são seres muito, muito, muito superiores a gente. E muitas vezes não, são muito parecidos, porque você vê que tem essas trocas de papéis. Ora estamos lá, ora estamos aqui. Então, essa reflexão eu queria deixar também para que a gente entenda que não é uma facilidade, exige um comprometimento, um trabalho, exige que você esteja buscando também a sua própria evolução. E com isso você consegue ir contribuindo com o coletivo, com a forma como o coletivo vai. Então, é assim, é uma matemática simples. Eu até gosto de dizer para que o universo ele é matemático, ele é perfeito, exato, ele segue uma sincronia. E, dentre essas coisas, também a gente vai encontrar essas características nisso tudo também. Estar do lado de lá é mais fácil, né? Sempre ter essa informação, né? Quando a gente vem para cá, imagina a quantidade de tamponamento que a gente recebe, sofre e passa por tanto encaixotamento da sociedade, uma sociedade primitiva, né? Querendo ou não, e passa por 500 tipos de encapsulamento, né? Então, a gente também já tem outros tipos de condição do lado de lá, muitas vezes. E só para deixar claro, assim, né, Gaspar, que a gente fala que dá de graça o que recebeu de graça, eu acredito que a espiritualidade se refere, quanto a isso, na questão de coisas psicofonadas, psicografadas, né, por médiuns que fazem esse tipo de coisa, né, seja cirurgias espirituais, daí compreendemos o dai de graça, o que recebesse de graça, porque na verdade não está talvez nem sequer recebendo, está só sendo o canal legítimo de um outro ser, né, então esta fica o nosso disclaimer aqui destas situações que tudo bem, daí sim compreendemos o receber de graça, né. Isso, eu sempre digo que tudo sempre segue uma linha tênue da harmonia, quando você tem harmonia nas coisas. E quando se tem um desregulamento, aí que acaba, vamos dizer, criando todas essas situações, essas confusões, as coisas que a gente ainda vê por aí em relação ao que se entende com trabalhos espirituais, fazer coisas junto da espiritualidade. Mas eu acredito que também todos nós estamos buscando níveis de consciência e cada um tem a forma de entendimento também, a qual ressoa com a sua verdade naquele momento. Estamos sempre abertos a mudanças também, o que a gente talvez tenha como verdade hoje, amanhã ela possa estar se modificando, e tudo é um caminho construtivo, como até é colocado nas leis universais, né? Tudo está certo, tudo está seguindo, tudo tem uma funcionalidade, tudo tem um porquê. Então, a gente vai entendendo desta forma, porém, lógico que eles nos inspiram, nos trazem formas de estarmos jogando as coisas na nossa consciência para buscarmos reflexões e entendimentos cada vez mais aprimorados. Verdade. E, pessoal, relate para nós nos comentários como tu tem sentido este período e se tá fazendo sentido isso para ti e o que tu percebeu. Nós queremos agradecer muito a tua presença. Gaspar, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que o pessoal deixe like no vídeo e perguntas para que a gente grave mais um videocast. Obrigado, Gaspar. Gratidão, Pava, gratidão a todos. Então, a gente ter essa oportunidade de vir aqui explanar um pouquinho das informações que a gente recebe. Espero que isso possa fazer sentido para as pessoas que vão assistir, para que elas também busquem, dentro do seu coração, dentro de si, entenderem os processos, os momentos que elas estão vivendo. Então, gratidão. Gratidão, Gaspar. Pessoal, um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.